Fala pessoal, estou aqui com o Wendel Bezerra, ele que é a voz do Goku, Bob Esponja, várias outras vozes. Mas Wendel, antes de a gente ir para perguntas que o pessoal da saga mandou, eu quero conversar um pouquinho com você sobre, não só sobre dublagem, que eu acho que todo mundo já fala assim, Wendel, qual personagem você mais gosta de dublar? Aquelas mesmas perguntas. Mas tem algumas coisas do seu passado que eu fiquei sabendo. Eu posso explicar. Quer dizer que seu primeiro personagem foi aos 8 anos de idade e foi uma novela mexicana? Na verdade, eu não lembro. Eu tenho uma inveja dos dubladores que contam o seu primeiro trabalho, eu lembro onde foi. Como eu comecei criança, e a primeira coisa que eu fiz não foi dublagem. Então eu fazia teatro, comercial, locução, jingle, novela, enfim, cinema. Então eu fui gravar um dia, fui dublar e fui como eu ia fazendo um monte de coisa. Então eu não lembro o que foi, onde foi, com quem foi. Eu fui lá, fiz e fui embora. Eu não sabia que lá pra frente eu ia me tornar um dublador e tal. Então eu lamento um pouco não ter uma história assim legal pra contar. Aí depois que eu gravei várias vezes, eu lembro de eu me divertir, né? Por exemplo, a dublar Jasper ou algum desenho. Que foi seu primeiro anime? Isso. Aí eu ficava, pra mim, era como se eu estivesse assistindo, aí o Wendel vai lá e grava. Aí eu entrava e falava uma fala lá. Mas eu tava como criança ali assistindo, né? Aí o primeiro trabalho que eu podia falar pras pessoas, tal dia, tal hora, você vai me ver, era uma série dos anos 80 que passava na Globo, na sessão comédia, e aí que chamava Super Vic. Eu fazia o Jamie Lawson, que era o irmão da Vic. Agora, ele falou dessa parte de passado, de ator. Já rolou até um Ronald McDonald nessa história? Sim, eu fui por muitos anos. Começou com 15 anos, eu era o Shake. Shake era o personagem roxo. Exato, um roxo gordão, grandão. Eu vestia, né, a roupa do Shake. E na época o Ronald McDonald ele era forte, né? Porque tinha muito comercial na TV com o Ronald. E aí então eu comecei com 15 anos fazendo Shake nos shows que tinham do Ronald, né? No Brasil inteiro, assim, escolas, nos restaurantes e tal. Aí com 20 anos o cara perguntou se eu não queria ser Ronald. Aí eu falei, eu fiquei com vergonha. Eu falei, putz, eu vou me fantasiar de palhaço e não sei o que e tal. Ficava um pouco desconfortável. Aí eu entendi que o Ronald não era palhaço. Ele tinha que ser um cara com postura, falar sempre bem, não cometer erros, ser delicado no trato com as pessoas. Aí eu fui entendendo, ele era um showman que fazia mágica, cantava, dançava, entretia crianças e os pais, avós e tal. Então eu me diverti muito por muitos anos sendo o Ronald McDonald. E ainda dançou o rock do Ronald? Dancei o rock do Ronald. E eu fazia uma loucura, porque eu subia no balcão, onde tem os caixas. Não, eu ensinava, fazia ali embaixo, tinha um texto que a gente ia ensinar, aí ficava tocando playback, você ia ensinando as pessoas. Quando elas sabiam um pouquinho, eu falava, agora é pra valer. Aí eu subia no balcão da loja, os gerentes ficavam loucos. Eu subia, porque não pode, né? Vai sujar o balcão, os caras põem comida ali, né? Mas eu subia no balcão, era uma festa. Agora eu quero voltar um pouquinho para a parte de games, afinal de contas a saga é uma escola de games, né? Então, é uma das nossas especialidades. Você dubla, claro, animes, filmes, mas jogos também, né? Então, assim, a diferença para você estar dublando um jogo, que é muito diferente do que dublar um filme. E como é que você faz assim? Porque dublar um filme eu acho que você já está mais acostumado, no anime você está mais acostumado. Você vê a evolução dos games hoje em dia, para você é impactante também? É incrível. Primeiro que é um universo bem diferente, porque quando a gente dubla, que na verdade é localizar, né, um game, a perspectiva é completamente diferente. Porque quando você dubla, você vê a imagem. Então você vê o que está acontecendo, quando o cara pulou, a sobrancelha mexendo. Então porque a gente não dubla só a boca, você dubla o corpo inteiro, a expressão inteira. No game, em 95% das vezes, você não tem imagem. Então você não vê, muitas vezes, dependendo do seu personagem, você não sabe nem qual é o biotipo dele, né? Como é que ele é fisicamente. Então é sensibilidade auditiva pura. Você ouve o áudio em inglês ou em outra língua e tem que reproduzir aquilo na mesma velocidade, com a mesma intensidade, fazendo as mesmas pausinhas, puxando esse ar antes de falar igual na língua original. Então é bem mais difícil.
E quando você vê o pessoal jogando tudo, porque você até foi narrador de um jogo, né? Você chegou a narrar um jogo que você era um personagem também, mas você também narrava algumas histórias. E o pessoal comenta com a gente, assim, que é desse universo. Fala, o Wendel vai estar lá no Campina Shop. Mas ele dublou tal jogo, eu fazia... Então, assim, o pessoal conhece você, o universo gamer também conhece você. É muito legal você estar em todas as vertentes da cultura, né? Sim, sim, é uma coisa que aconteceu, agradeço a Deus todos os dias, porque além de ser uma coisa que eu gosto de fazer, eu me divirto fazendo, eu consegui esse destaque, eu tenho essa relação mesmo, e é bem isso mesmo. A mulher que assiste Cake Boss gosta de mim, a criança que vê o Bob Esponja, eu tenho um outro desenho da Discovery Kids, Mini Rocket Powers, um negócio assim, eu faço narrador, eles gostam, aí os gamers, outro dia eu conheci o Fallen, e tipo, o cara era meu fã, e foi super carinhoso e bacana, tirou foto, postou, então eu participo de um universo muito grande dessa cultura pop, nerd, geek, e eu fiquei mais feliz ainda que eu fiz pontinhas em vários games, né, personagens pequenos. Mas no Detroit Become Human, eu fiz o Marcos, né, que era um personagem importante, um dos protagonistas, e a receptividade, não só do meu trabalho, mas da localização toda foi genial, né? Então vamos para as perguntas aqui, que muita gente mandou pergunta. Eu separei algumas aqui, foram muitas perguntas, foram 534 perguntas, minha gente. 534 perguntas, vocês têm noção, é muita pergunta. O Felipe Soares, ele pergunta, você tem 3 filhos? O que você acha assim, em relação aos seus filhos quando vêm? Acho que o seu filho mais já está até mais acostumado. Mas assim, os coleguinhas da escola, como é que ficam, qual é a reação? A gente descobriu que o pai dele é o Goku, o Felipe pergunta isso, e como é que você aceita essa receptividade? Sim, os meus filhos, para eles é como se eu fosse advogado, engenheiro, bancário, eles acham ok, normal. A minha filha tem 4 anos, quando alguém fala, seu pai é o Bob Esponja, ela fala, não, ele só dubla. E ela adora Bob Esponja, ela assiste. Mas é engraçado, ela consegue desassociar bem uma coisa da outra. Agora, o meu filho, ele descobriu recentemente que isso é uma boa moeda de troca. Então, ele tá ali fazendo a popularidade dele com... manda um áudio pro meu amigo, dá um autógrafo aqui. Uma vez eu fui buscar ele recentemente na escola, e eu nunca vou, por causa do horário, mas eu fui. Ele saiu por um portão, ele tava me esperando em um e eu tava em outro. E aí formou uma fila de crianças, amiguinhos dele e tal, tirando foto, pedindo autógrafo. Eu comecei a ficar constrangido, porque as mães me olhavam, tipo, quem é esse cara? E a fila aumentando, falei, meu filho não aparece. Mas é legal, é bacana. Isso acontece muito. Agora, com os meus filhos, é um pouco engraçado. Eu fico mais assim, meio sem graça. Não sei explicar. Mas é legal. A moeda de troca, daqui a pouco o filho tá chegando com um carro na garagem, tu sabe o que chegou? O outro que mandou uma pergunta foi o Rio Denis. Ele coloca aqui, acredito que seria bom você falar um pouquinho que a Bandai Namco não dubla os jogos da franquia Dragon Ball e que todos os fãs de Dragon Ball pedem para que seja sua voz. Já criaram até petição e tudo. E por que não dublar? Você sabe falar um pouquinho sobre isso? Polêmica. Eu tenho poucas frustrações na vida, graças a Deus. Essa é uma delas, de não ter dublado nenhum game de Dragon Ball. O último que tinha saído, que era o Fighter Z, né? Sim. Lindo o jogo, incrível, emocionante de ver. E uma vez entraram em contato com algumas pessoas do elenco, mas não houve continuidade, não sei porquê. E eu ainda sonho que, ainda mais agora que o filme fez muito sucesso, né, a franquia tá de volta bombando aí, eu espero muito que eles resolvam dublar Dragon Ball, porque muita gente fala, mas na minha perspectiva também, em português as pessoas se identificam demais. E você jogar, a imersão é muito importante, né, para você estar se sentir realmente naquele universo. E quando tá em outra língua, isso tira um pouco eu imagino assim, do prazer de estar ali, né? Então, Bandai, por favor, né? Vamos mandar colaborar. A outra pergunta aqui que eu acho que
eu achei curioso, que muita gente deve perguntar qual personagem que você mais gosta de dublar. Mas perguntaram qual personagem você gostaria de ter dublado. Várias pessoas fizeram essa pergunta. Sem a menor sombra de dúvida, o Homem-Aranha. Eu adoraria dublar o Homem-Aranha e eu vou dublar um dia. Vou dublar. Até porque o Homem-Aranha tá em evolução. Exato, não para de ter Homem-Aranha novo, uma hora chega a minha vez. Né? Até o próprio filme do Miles Morales agora, o Homem-Aranha no Aranha-Verso, pode se expandir. Sony também, hein? Tô vendo propaganda aqui, já vira empresário de Wendel. Aceito. Então, é isso. Eu queria só que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo na live e o pessoal que também está assistindo. Em relação ao pessoal que está começando agora nessa parte de dublagem, que quer também, a gente passeando aqui agora na hora do almoço, muita gente abordando, querendo dicas de dublagem e tudo. E no universo que a gente sabe que pode, como você mesmo falou, game, cinema, filme, anime, enfim. A mensagem que você deixasse lá pro pessoal. Pessoal, gravem essa mensagem que é de Wendel Bezerra, ninguém mais, é um cara da voz. Eu sempre falo para as pessoas, que muita gente fala, eu quero ser dublador e tal, porque às vezes vê essa coisa da tua voz na TV, ou às vezes vê que as pessoas estão tirando foto comigo, com brilhos, com algum outro, então às vezes a pessoa quer aquele glamour, aquela situação. E isso não acontece à toa, de graça. Para você ter sucesso em qualquer carreira que você faça, você tem que levar a sério, se dedicar, trabalhar e estudar. Né? Ninguém vai fazer qualquer coisa especialmente ligada à dublagem pelos seus lindos olhos azuis. Então é importante, se você quer ser dublador, que você encare como uma profissão, uma coisa séria, porque, mas não vai matar ninguém, mata. Você mata uma obra de alguém que escreveu, produziu, atores que se envolveram e os caras querem passar isso pro resto do mundo e você matou aquela mensagem, aquela obra fazendo um trabalho ruim, assim como a gente já viu milhares de dublagens ruins. Então o que eu indico é estudar bastante, ler, se informar, fazer teatro, porque para você ser dublador tem que ser ator. Mas por quê? Minha voz é legal, eu sei fazer, eu imito um monte de gente, não tem nada a ver. O que a gente precisa é dar vida aos personagens, interpretar, reinterpretar aquilo que alguém já fez. Então você precisa ter um leque grande e um conhecimento de interpretação, porque você não dubla só aquele cara que você sonha. Eu sonho em fazer Homem-Aranha, então eu sei fazer Homem-Aranha. Você dubla o louco, o homossexual, o gago, o tímido, o machão, o preconceituoso, o herói, o mocinho, o galã, o caipira, o ignorante, o sábio. Então você tem que ter um leque de interpretação muito variado e muito bom para você conseguir se destacar. Então eu indico isso, trabalhar, estudar, observar e se dedicar. E quero também, agradecer aqui, né, o pessoal da Escola Saga, todos vocês que não só tiveram a gentileza de me trazer para cá, de me convidar, mas também me receberam super bem. O pessoal do Campinas Shopping foi maravilhoso. Então estou muito feliz de estar aqui e agradeço você que está aí desse lado aí, gastando um pouquinho do seu tempo para me ouvir falar. Desse lado, são várias câmeras. Wendel, agora muita gente pediu pra gente encerrar o vídeo. Você, pra quem não sabe, o pessoal, ele como falou, fez o Cakeboss, que atinge, né, o público feminino, como você mesmo falou, o Bob Esponja, só que esqueceu de falar o personagem principal, que é o Goku. Atinge toda uma geração, o cinema tá aí, lotado. Então o pessoal pediu para que você mandasse no término do vídeo com um Kamehameha e encerrasse com um abraço pro pessoal da saga com um Kamehameha. Pode ser? Claro. Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Super, será o Super Kamehameha Saga! Aí, depois de um término desse, não tinha como terminar melhor ainda. Wendel, muito obrigado. E não esqueçam de seguir o Wendel no canal dele, né? Isso, o canal no YouTube é Wendel Bezerra. Mais simples e impossível. E o Instagram? Wendel_Bezerra. É isso. Então tamo junto. Valeu, galera da saga.